E aí, pessoal? Esse é mais um Pois é, o nosso podcast. Quem me acompanha por aqui sabe que eu ando muito aventureiro, não é pouco não, é muito. E o nosso estado de Roraima tem um potencial turístico, tem recursos naturais lindíssimos. E hoje eu converso com um cara que conseguiu capitalizar tudo isso e montou aí uma agência especializada em turismo de aventura. Hoje está aqui comigo o senhor Alberto Marinho, mais conhecido como Beto. Fala, Ele Zé. que é o dono da agência Clube Native. Tudo bom, Beto? Tudo ótimo. Zé, não tem como falar em Roraima e não falar de ecoturismo, né? Não tem como você desassociar o segmento do turismo, do ecoturismo em Roraima, que tem um potencial gigantesco. Eu acho que mais para frente a gente vai falar sobre esse potencial. É isso aí. Beto, vamos começar falando um pouco sobre o nascimento da Clube Native, né? Como é que isso aconteceu? Zé, eu vim morar em Roraima tem 6 anos, eu acho. Uhum. Vai completar 6 anos e eu vim trabalhar em outro segmento. E desde criança eu sempre gostei de ter contato com a natureza. Sempre gostei de pescar e caçar, enfim, ter contato com a natureza desde sempre. Uhum. E eu praticava um esporte chamado corrida de aventura, que é um esporte que é praticado na natureza. Não tinha pretensão nenhuma em colocar uma agência de viagem. Uhum. Já gerenciei uma agência de viagem no Nordeste. E lá eu conheci um segmento de turismo de aventura, mas era uma agência convencional, não era uma agência especializada em turismo de aventura. Fazia Abreu, Intercâmbio, Disney, uma agência convencional como outra. E uma das operadoras, umas consultoras de viagem, falou: Beto, eu já praticava a corrida de aventura, e ela falou: você sabia que existe um segmento de aventura? Tipo, se você for para a Itália, tem uma Ferrari te esperando, se você for para o lugar tem um balão, nadar com um tubarão, ou seja, eles faziam os roteiros voltados para o turismo de aventura. E eu achei bacana essa ideia e não esqueci nunca disso. Aí vim morar em Roraima, ainda estava na pegada do esporte, que eu fazia corrida de aventura, e esse esporte exige que tenha altos e baixos, montanhas, serras, rios e tal, e aqui em Boa Vista eu encontrava isso na Serra Grande ou no Tepequém. E eu ia para esses lugares para treinar e tirava fotos. Eu sou formado em publicidade e propaganda e sempre gostei de muita foto. Então eu postava nas redes sociais e ninguém conhecia. Eu sempre tirei fotos assim, em ângulos diferentes, sempre gostei muito da fotografia, né? De não fazer aquela foto convencional. E isso foi chamando a atenção da sociedade. O pessoal disse: eu te conheço, aquele cara que tirou foto assim, assado e tal. Aí foi quando teve a oportunidade de ir para Venezuela, conheci a Gran Sabana, fiz a expedição do Monte Roraima e foi paixão à primeira vista. É isso aí. Fiz o Monte Roraima, até hoje. Hoje, o Instagram da Clube Native já está com quase 70 mil seguidores, né? E eu acho que talvez seja o seu principal catálogo, né? Para mostrar, assim, as belezas naturais da nossa região para todo o Brasil, né? Qual é o destino mais procurado para aquelas pessoas que vêm de fora do nosso estado? Zé, não tem outro, é o Monte Roraima. Monte Roraima, porque as pessoas associam, né? Apesar que o Monte Roraima não fica em Roraima, né? Fica boa parte do Brasil, mas a maioria fica na Venezuela. E o acesso turístico é pela Venezuela. Então, o Monte Roraima está na agenda para quem gosta de montanha. Então, para quem tem esse espírito de expedição, o Monte Roraima já está anotadinho ali que um dia essa pessoa fará essa expedição. Então, para o Brasil, é o Monte Roraima, não tenha dúvida disso. Monte Roraima continua sendo o nosso carro-chefe. É disparado, assim, o mais procurado, né? O mais procurado, não tenha dúvida disso. Falando em Monte Roraima, né? Eu e a minha equipe, nós tivemos a grata felicidade de subir um monte, essa né, experiência, há um mês atrás, mais ou menos, com a equipe, né, do Clube Native, né? E não é uma trilha, é realmente, como você falou, é uma experiência. Exatamente. Né? É uma expedição, digamos assim. Né? E nos próximos dias, pessoal, a gente vai começar a lançar os episódios que nós produzimos. Eu tenho um programa chamado Sou Roraima, né? E nós vamos começar a soltar aí os episódios, edição especial do Monte Roraima, né? Mas já que a gente está
né, falando sobre isso, a gente vai também podemos soltar alguns spoilers aqui no podcast, então segue nos assistindo aí. Eu já estou ansioso. O Clube Native, Beto, foi a agência que mais subiu o Monte Roraima em 2019. Exato, né? exato. Depois que a fronteira fechou, né, a pandemia, tudo mais, e abriu recentemente, né? Isso. Conta pra gente como é que foi voltar lá 2 anos depois, né? Já tava com essa saudade já? Zé, tu não tem noção. Porque assim, a gente ficamos 2 anos assim, o mundo parou, né? O mundo teve esse problema por conta desse vírus e tal, e as operações e o turismo foi muito afetado em relação a isso, porque não tem como, a orientação era não sair de casa, então não tem como você fazer turismo dentro de casa, enfim. O confinamento prejudicou muito, principalmente o setor do turismo. E como eu falei anteriormente, assim, o Monte Roraima foi uma paixão à primeira vista. Assim, é uma experiência. Eu acho que você se sentiu isso, né? A tua equipe presenciou. E esse trabalho que a gente vem fazendo, assim, a gente faz por amor mesmo. A gente ama aquela expedição. Eu sou apaixonado, eu falo toda hora sobre o Monte Roraima. E passar 2 anos foi uma situação que não só envolveu a agência, como envolveu uma equipe, né? Porque eu falo que eu tenho uma família na Venezuela. Nossa equipe na Venezuela são pemuns que vivem, são pessoas que vivem da expedição do Monte Roraima. Então, eles passaram por dificuldades financeiras, tiveram que fazer trabalhos alternativos. Enfim, foi 2 anos realmente assim. Foi um período muito difícil para eles. Muito difícil, né? Assim, os depoimentos que a gente escutava sobre o que eles tinham que fazer para poder se sustentar, a gente entrava em contato, ajudava de alguma forma, pedia ajuda das pessoas que já fizeram Monte Roraima, porque são 7 dias intensos, né, que a gente passa nessa expedição, a gente cria um vínculo com essa equipe, a gente quer ajudar de alguma forma, entendeu? Aí os nossos clientes, os nossos turistas que já tiveram esse contato, sempre fala, Beto, perguntava como é que eles estão, o que é que eles estão precisando. Então a gente foi se virando nesses 2 anos, ajudando da medida nós que possível. passamos 7 dias, a gente já cria um vínculo, né? É isso mesmo. Lá nisso, um abraço aí pro CG, não é? Manuel, a galera aí que sempre nos acompanhou nessa expedição. Calcule, né, você que já vem num relacionamento aí já de muitos anos. É mesmo. Fico imaginando, né, eles nessa dificuldade toda que foi essa fronteira aí. Pessoal, para quem está colocando o Monte Roraima como próximo destino, tem que ficar ligado, né, em algumas coisas que você tem que levar, né, para o monte, né? Lanterna, roupa de frio, coisas que são assim muito necessárias, né, Beto? Totalmente. Você faz uma reunião com um grupo, né, antes de sair para fazer, digamos, esse checklist, né? Explica mais um pouco, né, sobre isso e como é que funciona. A gente sempre fala assim, Zé, que o monte ele não é uma viagem convencional, é uma expedição. E normalmente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que fazem o Monte Roraima, eles não tem o perfil da expedição. Então a gente precisa amenizar esse desconforto que a expedição oferece. Então a gente dá toda a assessoria. Eu sempre falo que a expedição ela começa antes da data da saída. Porque a gente dá toda a assessoria de organização da mochila, a gente passa um checklist, a gente tem um PDF, a gente tem 2 pessoas na agência que ficam organizadas para atender essa necessidade, para perguntar, cria grupo no WhatsApp. Se a pessoa não é daqui do estado, a gente manda esse checklist para ela manda foto, a gente orienta o equipamento, mesmo com checklist, ela manda o equipamento, Beto, eu comprei esse tênis, serve? Aí eu digo, serve, mas esse tênis tem que ter usado, não pode ser um tênis novo, eu comprei essa mochila. Enfim, a gente dá toda a assessoria antes da expedição para que fique confortável, né? Porque, como eu falei, assim, a gente dorme na barraca, as refeições são produzidas durante toda a expedição, a barraca é montada onde não foi feito para colocar barraca, não é camping, não é uma floresta que você faz um clarão e coloca a sua barraca lá. Então, o que é que faz muita diferença? Eu falo que são 4 pilares, né? Que são os equipamentos, a alimentação, o atendimento,
tá? E a logística. Uhum. Então, se você tiver uma assessoria, né? A gente, com essa assessoria, te dá um conforto e faz com que você aproveite a expedição, não fique uma coisa... vire um trauma, né? Que essa experiência seja realmente uma experiência transformadora e amenize essa rusticidade com esses 4 pilares que a gente oferece. É isso aí. Na minha experiência com a subida, né, eu fiquei muito surpreso com toda a hospitalidade da equipe, né, lá da comunidade do Paratepui. Desde o momento que a gente chega, né, a recepção, a gente chama até lá o lugar do check-in do monte. O check-in do Monte né? Roraima. Até durante o trajeto, né, as partes mais difíceis, a galera tá sempre junta, ajudando. Fala para quem está assistindo, né, um pouco mais sobre, né, o trabalho dessa equipe que fica lá. Zé, são 5 anos já de expedição do Monte Roraima e a gente aprimorou muito isso, porque no começo foi muito difícil montar uma equipe para chegar ao nível que a gente está hoje. Porque assim, eu acho que a característica que chama mais atenção é a atenção da equipe com os turistas. Isso daqui é uma coisa que vocês nunca vão ver eles mal-humorados em nenhum momento. Vocês nunca vão ver eles cansados em nenhum momento. Eles estão sempre à disposição, já acordam brincando, sorrindo. Então, isso vai amenizando aquela situação que você está fora da sua zona de conforto. Eu sei que todo mundo sente super falta quando está lá da tua cama, do teu banheiro, né, da tua casa. Então, isso é uma experiência bacana. E a equipe faz muita diferença. São pessoas que vivem da montanha, né? Quando a gente estava montando, quando a gente foi adaptando a equipe, a gente não influenciou muito no cardápio, não quis colocar brasileiros porque eu acho que quando você vai para um país, você tem que viver o país. Não adianta você ir para Venezuela e querer comer feijoada e tomar uma caipirinha, enfim, coisas do Brasil. Então, eu não influenciei muito no cardápio. Incluímos algumas coisas que eu sei que o brasileiro vai gostar, né? Outras eu deixei eles à vontade. E a equipe 100% Pemon. A equipe, toda a equipe é 100% indígena, são pessoas que vivem da montanha. O pai dele, o avô dele já faziam essa expedição, são pessoas que respeitam muito a montanha. E isso cria uma atmosfera bacana assim, na expedição. Não é só o atendimento, não é só a alegria deles, mas quem faz a expedição, eu acho que você percebeu isso, que eles têm um respeito muito grande pela montanha. E a principal pergunta que me fazem é sobre a comida, tá? Então já vou dizer, galera, a comida é deliciosa. Exatamente. Farta, muito bem feita. Quem era o nosso cozinheiro lá? Era o Manuel. Era o Manuel, né? O Manuel e a esposa do CG, a Ades. Ades, isso, comida maravilhosa. Se tem uma coisa que você pode passar qualquer perrengue, meu irmão. Qualquer coisa pode passar, pode escorregar, pode cair, pode escorpião te morder, pode passar qualquer coisa. Agora, fome, tu não vai passar. Não vai mesmo. Lá não passa fome, é muito, muito, muito bom. Eu quero dar mais um spoiler pro pessoal, né? Que vem um spoiler do que a gente vai contar lá no Sou Roraima, edição do Monte Roraima. Mas, Beto, a gente via muito, né, os nossos guias lá falarem sobre como a energia do grupo influenciava no clima, né, lá do monte e tudo mais, principalmente na questão do monte estar aberto, estar fechado, né? Eles contaram pra gente que depende muito, né? Se é um grupo que reclama muito, o monte, né? Fala um pouco pra gente aí sobre essa história. Zé, eu nunca fui uma pessoa mística, né? Eu sempre fui muito realista, assim. Eu nunca fui nada... Enfim, eu era incrédulo em relação a esse tipo de misticismo, assim. E eu comecei a acreditar depois do Monte Roraima, assim. O Monte Roraima, ele tem algo transformador, tem algo diferente no Monte Roraima, né? A gente, quando começou a fazer a expedição, a Naira, minha esposa, ela não acreditava muito, não. Ela falava, esse povo vai pro Monte Roraima, parece que fica vendo unicórnios. Depende. Volta transformada. Galera vai pro monte, se usa algumas coisas aí, vê dragão, vê tigre, vê tudo. Então, ela não acreditava nisso. Só que antes do Monte Roraima, na própria Gran Sabana, eu já fui percebendo que existe esse negócio de energia, né? E isso é real, a física explica isso, né? A física explica isso. E o Monte Roraima tem muito disso.
E agora, nessa última expedição, foi inesquecível, assim, o depoimento do nosso guia, não foi? É a energia de o pessoal que veio pra cá hoje. Porque geralmente o Monte Roraima tá fechado. Aham. Por conta que a gente fala que é um local muito especial e sagrado. Eu acho que os Imaguari sempre mantém tudo fechado, mas quando a energia do pessoal é legal, é boa energia, abre. A gente sentou, noite de lua cheia. Eu acho que eu nunca peguei uma lua cheia no Monte Roraima. A gente foi numa época de lua cheia. A gente sentou ali Lindíssimo. no Rio Tec e o CG, foi o CG, né, que sentou. CG. O CG começou a contar sobre esse lado místico do Monte Roraima. E eu me recordo de uma história que eu achei muito bacana, que ele contou que existem seres de energias positivas dentro do Monte Roraima. Que esses seres, eles não saem da montanha justamente para manter o equilíbrio do mundo, que são as energias negativas das pessoas do mundo civilizado, né? Então, são seres que vivem dentro da montanha, que algumas pessoas têm acesso a esses portais, que têm acesso a esses seres de energias positivas. Então, quando você vai para o Monte Roraima com essa energia negativa, tem algum tipo de reação, né? Algum tipo de reação, a gente percebe isso. E eu comecei a acreditar nesse... O monte é cheio de lenda, né? Uhum. É muito legal as histórias que os nossos guias CG principalmente contavam. Né? Portais... sobre os cristais, sobre os cristais, seres. O monte ser digamos, um ponto de equilíbrio de energia do mundo. Então, é muito legal. Assim, vocês vão ver tudo isso no episódio. Eu sempre comento, Zé, do Sou Roraima. Que eu falo assim, gente, não toma nenhuma postura, nenhuma decisão quando vocês voltarem do Monte Roraima. Porque, até escutei isso recente, assim, em um grupo que a gente encontrou lá, ele falou que existe uma questão da meditação ativa. Quem nunca meditou, eu acho que começa a meditar sem querer no Monte Roraima. Sem querer você medita. Porque você passa muito tempo com você, né? Muito tempo para conversar com você. E você tá em um lugar que nunca imaginou estar. Então, quando você tá em um lugar que, imagina, tu volta milhões de anos atrás, que o Monte Roraima tem essa idade. Então, quando você volta para um lugar desse, você se encontra num lugar desse, você tem essa meditação ativa, que é inconsequente, e você começa a conversar com você mesmo, assim, você começa a pensar sobre, enfim. Não, real, e eu falo porque eu passei por isso. Eu imagino. Porque assim, apesar, pessoal, de ser uma expedição, de ser um grupo e tudo, mas assim, cada um tem seu ritmo. Exatamente, né, Beto? As pessoas, elas não caminham todas no mesmo ritmo, você não vai ali naquela filinha, não. Tem alguns vão num ritmo mais forte, outros num ritmo mais fraco, outros num ritmo mais médio. Então assim, acaba que pelo menos o ritmo que eu fui, eu passei muito tempo sozinho. Você acaba ficando muito tempo sozinho no meio daquela natureza maravilhosa, né? Então você acaba, né, pensando muito, né, tentando sempre encontrar ali o seu eu interior, né, e vivendo realmente uma experiência que ela não é só uma experiência de aventura. Exatamente, acaba sendo também uma experiência espiritual. Espiritual, né? Exatamente isso. Então, hoje eu respondi uma pergunta sobre isso, assim, teve uma cliente que perguntou assim, como é viajar sozinha para o Monte Roraima? Eu digo, perfeito. Perfeito, porque assim, você sabe que tu vai com outra pessoa, às vezes você assume certas situações da outra pessoa. Você vai, lógico, você tá... você ou o namorado, enfim, tu quer ajudar aquela pessoa. E se aquela pessoa tá passando mal, tu não vai ficar confortável. Sim. Né? Se a pessoa tá, sei lá, sente uma necessidade, você não vai ficar confortável. E o Monte Roraima, quando você viaja só, tu tem essa independência. Né? Então, aí é onde acontece a meditação ativa. É onde você começa a pensar sobre muitas coisas, você fica sozinho. Tem a questão do desafio, né? Porque é uma expedição, você tem chega quase a 3.000 metros de altura, está fora da sua zona de conforto. Então, existem desafios, existe a meditação, existe a curiosidade, que tem muita coisa curiosa, né? Tem plantas e animais endêmicos do Monte Roraima. Então, é um elo perdido. É um elo perdido que eu convido a sociedade para conhecer. Uma coisa que o CG falou também é que como é incrível que o monte ele se abre, né? Porque geralmente muitas pessoas quando fazem essa expedição para o Monte Roraima,
o monte ele tem muitas nuvens nele, né? Costuma também chover muito. Exato. E o CG falou pra gente que, olha, se o clima tá bom, se o monte tá aberto, é Exato. porque ali tem um grupo com energia boa, né? Energia muito boa. Que já teve grupos que foram, que Exatamente. passaram os 7 dias da expedição tomando chuva, um monte fechado, né? Uhum. E eles, os próprios guias sentem, às vezes, que determinados grupos, né? E eu lembro isso como se fosse ontem. E eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque eu falei, olha, pelo menos nosso grupo tá com energia boa. Uhum. Porque as imagens foram belíssimas. Um Exatamente. monte assim, ali, praticamente nós pegamos chuva só na volta, que a gente costuma dizer que era porque o monte estava chorando, porque estávamos indo embora. Mas lavando a gente, mas olha, as imagens belíssimas, o monte estava assim, totalmente aberto, sem nuvens. Não passamos muito frio, pelo menos não me lembro da gente ter passado muito frio. Foi realmente uma experiência de desafio, claro. Sim. É sempre desafiador. E é sempre bom também. Sempre bom, onde você se desafia a si mesmo. Exato. Mas foi uma experiência, assim, muito bonita, porque Exatamente. o clima ajudou muito. E, claro, acredito que todos que foram Exatamente. voltaram de lá se conhecendo muito melhor. E eu lembro desse teu depoimento. Uhum. Eu lembro que eu tinha comentado isso com o CG. Eu digo, pô, CG, o tempo abriu. Aí quando eu falei isso, você escutou e chegou perto de mim e falou, velho, eu pensei exatamente isso daí. Eu acho que a energia do grupo influenciou muito nessa expedição. Foi muito legal. Acho que é também porque a gente tava indo filmar ele, né? Aí falou, rapaz, deixa eu ficar bonitão pra esses caras aqui, pro programa dele ficar bacana. Uhum. O Monte Roraima, Beto, ele também é cenário de inspiração para vários filmes, né? Inclusive a gente vivia brincando lá em cima, né? Sobre um filme de animação que mostrou bem, né, o Monte Roraima. A gente vai colocar aqui na tela, que é incrível como que é a semelhança, né, que foi retratada no filme No Up, Altas Aventuras, né? Hello, sir. Teve um momento, Zé, que eu lembrei que a gente tava acho que a gente ficou no hotel principal, né? Uhum. Foi no hotel principal, logo atrás do ponto mais alto, que é a Pedra Maverick. Uhum. E eu lembro que você estava sentado do meu lado, aí olhou para uma pedra, enxergou um boi, um sapo. Foi um sapo, uma raposa. Uma raposa e batizou como Arca de Noé. Ó, quando vocês ficarem lá no ponto no ponto lá chamado de Hotel Principal, vocês vão olhar aqui pro seu lado direito, vocês vão ver um morro lá, ali, mais ou menos, sei lá, uns 500 metros longe. Uhum. Aí tem várias pedras com várias figuras, né, de animais. Aí eu vi lá um touro, um sapo, uma raposa, um coelho e tal, não sei o quê. Tá? E aí eu perguntei pro nosso guia se aquela parte lá já tinha nome. Ele falou que não. Eu falei, então, eu estou batizando de Arca de Noé, tá? Então quando vocês forem lá, vocês viram ver que parece ter um monte de bicho. Aquele ali chama Morro da Arca de Noé. Falando em inspiração, existe alguma espécie de plantas, né, e animais também, que só existe lá em cima, né? Conta pra gente aí sobre isso. Olha, eu acredito, como eu falei assim, o Monte Roraima é um elo perdido, né? Uhum. Eu acredito que as montanhas e os vales são os movimentos das placas tectônicas que formam o relevo da crosta terrestre. E o Monte Roraima foi uma erosão que caiu do lado dele. Então, eu acredito que aquela pedra é uma pedra pré-histórica, né? Uhum. Tem milhões de anos. E o que estava lá em cima existe há milhões de anos. E ela foi evoluindo, foi se adaptando aos tempos atuais. Então, existem muitas plantas e animais endêmicos que só existem no Monte Roraima. Uhum. Então, além de ser um lugar belíssimo, né, para quem quer visitar, o Monte Roraima é um laboratório a céu aberto para os cientistas, né? Porque eles passam vários dias pesquisando o bioma do Monte Roraima, os animais que só existem lá, as plantas. A incidência de chuva é muito grande, porque vem uma frente fria da Argentina, dessa cordilheira que acaba no Monte Roraima. Então, é uma estabilidade muito grande, a incidência de chuva é muito naquela região e faz com que os nutrientes do solo se escassem. Então, as plantas tiveram que se adaptar e se transformar em plantas carnívoras. Eu acho que você chegou a ver alguns exemplos de planta carnívora para poder sobreviver.
Então, apesar que a gente não vê muito inseto e tal, mas existem jardins de plantas carnívoras, existem animais endêmicos. Tem aquele sapinho, ele é endêmico de lá? É, exatamente, aquele sapinho A gente só vai existe. pegar, a gente encontrou um sapinho preto que ele só tem lá no Monte Roraima. No episódio a gente vai mostrar ele para vocês. Então isso é super interessante. Para quem é leigo, pelo visual, né? Uhum, Para quem é turista e para quem é cientista, uhum. para estudar o Monte Roraima, e muita coisa tem muito que ser implantado. Inclusive a National Geographic agora ela lançou um Lost Tepui, que eu acredito que seja o lado guianense do Monte Roraima, né? Que a maioria das pessoas sabe que ele abrange 3 países. Uhum. Então, foi um documentário recente que vai ser lançado ainda pela National Geographic sobre plantas e animais endêmicos, que um cientista faz essa expedição, contrata alguns escaladores, enfim, vai ser lançado. Tem muita coisa ainda a ser explorada ainda do Monte Roraima, tem muita coisa legal. Legal. Eu tava lembrando agora, você falou aí daquela pedra que eu coloquei o nome lá de Arca de Noé, e eu me lembrei que lá tem uma cachoeira, um salto, né? Que me surpreendi porque tem um nome que eu gosto muito, né? Vocês vão acompanhar aí os nossos episódios, a gente vai mostrar que lá tem em cima lá do Monte Roraima, eu não sei se é o único, acho que tem outros, né? Sim. Acho que tem outras cachoeirinhas Sim. lá e tal, mas essa ela é uma bem emblemática porque ela é bem alta assim. E o nome dela é Salto Catedral. Fiquei muito feliz Não, você ficou emocionado. de saber. Fiquei. Você ficou emocionado, você não ficou feliz não, você ficou emocionado. E o bom é que esse é o nome oficial, tá? Não foi eu que dei esse nome, não. Esse é o nome oficial lá dessa cachoeira que fica lá em cima do Monte Roraima. Acompanhe o nosso episódio que vocês vão ver isso aí lá. E essa situação a gente já estava prevendo antes de subir. Eu digo, vou levar o Zé lá no Salto Catedral e ele vai se emocionar. É legal. Água fria, menino. Tive que tomar um banho, mas foi na base da força mesmo. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Mas, Beto, eu queria que você finalizasse, né, dando aquela motivada para o pessoal conhecer a própria terra. Bacana. E todas as belezas, porque eu acho que umas coisas que nós conversávamos, né, é que vem mais pessoas de fora conhecer o Monte Roraima do que os próprios roraimenses, né? Os grupos que você leva sempre tem, digamos assim, 70% pelo menos, né, são pessoas de outros estados que vêm para conhecer. E sendo que as pessoas daqui, né, com toda essa beleza, com todo esse ecoturismo, né, com todo esse turismo de aventura, né, dá sua motivada aí pra galera vir conhecer nossas belezas. Então, o Monte Roraima é uma experiência inesquecível. Eu convido o Brasil inteiro, convido boa parte do mundo, né, que já fez com a gente, a fazer essa experiência que eu sei que é inesquecível. O Monte Roraima, eu sou sincero, ainda é um roteiro, ainda é uma expedição muito rústica. Então, a gente ameniza essa rusticidade com atendimento, com equipamentos. Vocês sabem, vocês experimentou, né? Vocês vivenciaram essa experiência. Então, não transforme essa experiência em uma coisa traumática, assim, não vá de qualquer jeito, faça com empresas realmente capacitadas para te oferecer esse tipo de expedição e venha conhecer Roraima, né? Venha conhecer Roraima, assim, é um dos males que foi para o bem, fechou a fronteira, ficamos 2 anos sem operar o Monte Roraima, meus olhos voltaram para dentro de Roraima, né? Porque o Monte Roraima ela fica na Venezuela, e a gente começou a descobrir um potencial gigante que existe em nosso estado. Isso, a gente estamos falando de Monte Roraima aqui, né, que a Clube Native tem vários roteiros, gente, tá? Não é só Monte Roraima, não. Beto, fala também quais são os outros roteiros que a Clube Native faz. Olha, Tepequém, Mucajaí, Zé, tem um potencial gigante, né? Ninguém imagina. Todo mundo passa por Mucajaí e vai para, enfim, para outros municípios. Campos Novos, Apiaú, tem Bananal. O governo do estado está fazendo um trabalho muito bacana, assim, fazendo um mapeamento do potencial turístico em outros municípios. Está criando. Esse Bananal que você falou é ali de Mucajaí ou de Pacaraima? O Bananal? Não, lá de Pacaraima. Eu tive uma experiência tranquilíssima quando eu fui lá no Bananal. Zé. Eu acho que depois eu vou pegar as imagens, eu vou produzir,
Pelo menos um filmezinho de uns 2 minutos pra vocês verem o perrengue que foi naquele Bananal. perrengue. Difícil, meu É irmão. perrengue. Ô, trilha difícil a tal Zé, do Bananal. todo final de semana... Cachoeira do Galo. Cachoeira do Galo. Todo final de semana, na verdade, a gente atende um pessoal que fala assim, eu quero passear. Aí eu digo, velho, passear, eu conto nos dedos o lugar que dá pra passear. Agora, se você quiser uma aventura, aqui tem bastante. Eu acho que você participou de uma do Bananal, né? Porque aqui tem um potencial muito grande, Zé, mas eu acredito que o estado ainda é muito novo em relação a se falar de turismo. Então, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ter estrutura pra gente chamar de passeio. Por enquanto, a gente chama de aventura. Porque é uma aventura chegar nessas cachoeiras, né? É uma aventura porque, na verdade, não existe, digamos assim, uma estrutura, né? Exatamente. São trilhas abertas no meio da mata, exatamente. né? Que os guias conhecem bem. Que tem que saber de ancoragem, de tal, para poder te levar lá. Sim. Então, não é um passeio. Eu acho que passeio é Presidente Figueiredo, né? O Tepequém, às vezes, né? Em certos locais, mesmo assim, ainda dá para melhorar a estrutura, mas eu acredito que um dia vão se transformar em passeio e a gente possa aproveitar. Você faz a Gran Sabana também, né? Gran Sabana, para mim, Zé, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Né? O roraimense, eu sou do Nordeste, então eu sou da praia. Então eu percebia que o roraimense ele passava direto para Margarita, né, para conhecer o Caribe, né, para conhecer a praia. E praia já não me encanta mais, apesar que eu sou apaixonado por praia, mas assim, eu queria conhecer cachoeira, que é uma coisa que a gente tem que viajar muito no Nordeste para conhecer cachoeira. Então eu fiquei na Gran Sabana, conheci a Gran Sabana, que foi outro lugar também que me apaixonei pela Gran Sabana. E antes da pandemia, né, antes dessa crise que aconteceu, a gente levava 40 pessoas todo final de semana na Gran Sabana. Isso gerava uma renda para a comunidade, né, que é outro papel importante que o turismo assume. Não é só entretenimento, existe geração de renda, uma cadeia gigante da parte hoteleira, parte de restaurante, os operadores locais. Então, isso é gratificante, a gente vê uma comunidade se desenvolver por conta do turismo. Então, não é levar as pessoas para passear, é gerar renda para a comunidade, gerar trabalho para o condutor, entretenimento para quem é daqui. Então, é uma cadeia muito grande. Você está operando o Iramutã também agora, né? Sim. O governo do estado teve lá, treinou o pessoal. Existe um protocolo para se visitar regiões de comunidade indígena, né? Então, eles fizeram o treinamento, só que esse manual de visitação tem que ir para Brasília, tem que passar na FUNAI. Sim. Existem uns trâmites burocráticos que faz parte, e o governo conseguiu liberação só com o protocolo do plano de visitação. Ah, legal. Então, só o fato da comunidade ter protocolado e o governo ter passado nessa comunidade e ter feito o treinamento para recepcionar, para receber o turista, então a gente já pode fazer. Antes não podia. O Iramutã, quem está acompanhando aí minhas redes sociais, tá vendo lá os episódios que nós estamos colocando sobre o Iramutã, ficou muito legal. Se você ainda não assistiu, corra lá e assista todos os episódios. Já estamos encerrando essa série já do Iramutã. Beto, obrigado. Eu que por agradeço. ter aceitado o convite para vir aqui. Obrigadão. No Pois É, né, esclarecido tanta coisa aí, Legal. né, sobre o nosso turismo de aventura aqui no nosso estado, mostrado um pouco aí o potencial maravilhoso que esse estado tem, né, para o ecoturismo. Pois é, pessoal, o papo acabou, mas foi só para deixar vocês com gostinho de quero mais, porque nós vamos estar em breve lançando o Sou Roraima edição Monte Roraima, que ficou sensacional. Beto, deixa o arroba para a galera seguir. A gente hoje está desenvolvendo alguns canais de comunicação, mas o nosso carro-chefe continua sendo o Instagram, @Clube Native, né? Manda um direct lá, que a gente tem 2 pessoas destinadas, prontas para atender, tirar toda a dúvida. Tem Facebook, a gente está desenvolvendo um site, vai ser super interativo, vamos colocar vídeos, vai ter parte de cadastro, enfim, a gente vai lançar uma tecnologia para que a gente não espere mais o cliente vir até a gente vai tentar chegar até eles e fazer essa proposta e oferecer essas belezas naturais, que além de Monte Roraima tem muita coisa legal. Bacana, é isso aí, pessoal. Sigam lá, @Clube Native e, claro, o @Zé Haroldo Catedral.
Esse foi mais um episódio do Pois É. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!